o velho criado de Lentulus não hesitou em chamá-la à presença de Sulpício, que a envolveu de olhares cúpidos e ardentes. A criada perguntou-lhe, entre intrigada e respeitosa, a razão da visita inesperada, ao que Tarquínios esclareceu tratar-se da necessidade de se avistar, por um momento, com Lívia, em particular, tentando ao mesmo tempo colocar a pobre moça ao corrente de suas pretensões inconfessáveis, dirigindo-lhe as propostas mais indignas e insolentes. Após alguns minutos em que se fazia ouvir nas suas expressões insultuosas em voz abafada, que Ana escutava extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu a digna serva com voz austera e valorosa. Senhor lictor, chamarei minha senhora para atender-vos dentro de poucos instantes. Quanto a mim, devo afirmar-vos que estáis enganado, porquanto não sou a pessoa que supondes. E, encaminhando-se resolutamente para o interior, cientificou a senhora do persistente propósito de Sulpício em lhe falar pessoalmente, surpreendendo-se Lívia não só com o acontecimento inesperado, senão também com a expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez depois do choque sofrido. Ana tratou de não a inteirar de pronto do sucedido, enquanto murmurava: Senhora, o lictor Sulpício parece apressado. Presumo que não tendes tempo a perder. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com o máximo de sua habitual atenção. Ante a sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-se-lhe respeitoso no cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora, venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação, enquanto inúmeras conjecturas lhe assaltaram o espírito. Movimentando, porém, as suas energias, teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Senhor lictor, agradeço a gentileza de vossas palavras. Todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem neste momento e a nossa casa a ninguém recebe na sua ausência. E com leve sinal fez-lhe sentir que era tempo de se retirar, o que Sulpício compreendeu intimamente encolerizado. Despediu-se com reverências respeitosas. Surpreendido com aquela atitude, porquanto ao espírito do lictor a prevaricação de Lívia representava um fato inconteste, retirou-se sumamente desapontado, mas não sem conjecturar os acontecimentos na sua depravada malícia. Foi assim que, encontrando-se com um dos soldados de guarda à residência, seu conhecido e amigo pessoal, observou-lhe com fingido interesse. Otávio, antes de uma semana talvez aqui esteja de volta e desejaria encontrar de novo nesta casa a joia rara de minha felicidade e de minhas esperanças. Que joia é essa? Perguntou, curioso, o interpelado. Ana. Está bem. Fácil é o trabalho que me pedes. Mas ouve-me bem. Exclamou o lictor, pressentindo já que a presa tudo faria por fugir-lhe das mãos. Ana costuma ausentar-se frequentemente, e caso isso se verifique, espero que a tua amizade não me falte com os informes necessários, no instante oportuno. Pode contar com a minha dedicação. Acabando de ouvir o pormenor mais importante desse diálogo, voltemos ao interior, onde Lívia, de alma opressa, confia à serva amiga e devotada as conjecturas dolorosas que lhe pesavam no coração. Depois de externar-lhe os seus justificados temores, plenamente admitidos por Ana, que, por sua vez, a colocou ao corrente das insolências de Sulpício, a pobre senhora desfiou a sua confidente, simples e generosa, o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceravam a alma carinhosa e sensibilíssima,
desde o primeiro dia em que a calúnia encontrara guarida no espírito orgulhoso do companheiro. As lágrimas da serva, ante a singular narrativa, eram bem o reflexo da sua alta compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles rincões quase selvagens, considerando-se a sua educação e a nobreza de sua origem. Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, a nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura: Na verdade, tudo tenho feito para evitar os escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais, à vista da insistência dos meus algozes e da displicência de meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se o meu espírito em conjecturas amargas e dolorosas. Se mando chamá-lo por um mensageiro, pondo-o ao corrente do que se passa, a fim de que nos proteja com as suas providências imediatas, talvez não compreenda a marcha dos fatos na sua intimidade, encarando os meus receios como sintoma de culpas anteriores, ou tomando os meus escrúpulos como desejo de regeneração por faltas que não cometi, em virtude de suas enérgicas reprimendas e penosas ameaças. Se não o aviso dessas ocorrências graves, do mesmo modo se produziria o escândalo com a vinda do governador a Cafarnaum, aproveitando o ensejo da sua ausência. Tomo unicamente a Jesus por meu juiz nessa causa dolorosa, em que as únicas testemunhas devem ser o meu coração e a minha consciência. O que mais me preocupa agora, minha boa Ana, não é tão somente a obrigação de velar por mim, que já experimentei o fel amaríssimo da desilusão e da calúnia impiedosa. É justamente por minha pobre filha, porque tenho a impressão de que aqui na Palestina os malfeitores estão nos lugares onde deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis. Como não ignoras, meu desventurado filhinho já se foi, arrebatado nesse turbilhão de perigos, talvez assassinado por mãos indiferentes e criminosas. Fala-me o coração maternal que o meu desgraçado Marcos ainda vive, mas onde e como? Debalde temos procurado sabê-lo, em todos os recantos, sem o mais leve sinal da sua presença ou passagem. Agora, manda a consciência que resguarde a filhinha contra ciladas tenebrosas. Senhora! Exclamou a serva, com fulgor estranho no olhar, como se houvera encontrado uma solução repentina e apreciável para o assunto. O que dissestes revela ao máximo bom senso e prudência. Também eu participo dos vossos temores e suponho que deveremos fazer tudo por salvar a menina e a vós mesma das garras desses lobos assassinos. Por que não nos refugiarmos em algum local de nossa inteira confiança até que os malditos abandonem essas paragens? Mas considero que seria inútil procurarmos abrigo em Cafarnaum em tais circunstâncias. Iríamos a outra parte. Aonde? Indagou Lívia com ansiedade. Tenho um projeto. Disse Ana esperançosa. Caso assentisseis na sua plena realização, sairíamos ambas daqui com a pequenina, refugiando-nos na própria Samaria da Judéia, em casa de Simeão, cuja idade respeitável nos resguardaria de qualquer perigo. Mas a Samaria, replicou Lívia, algo desalentada, fica muito distante. A realidade, contudo, minha senhora, é que necessitamos de um sítio dessa natureza. Concordo em que a viagem não será tão curta, mas partiríamos com urgência, alugando animais descansados, tão logo repousássemos um pouco na passagem por Naim. Com 1 dia ou 2 de marcha atingiríamos o vale de Siquém, onde se ergue a velha propriedade de meu tio. Maximus seria cientificado da vossa deliberação, sem outro pretexto que não seja o da necessidade de vossas decisões no momento, e, na hipótese do regresso imediato do senador, estaria o vosso esposo integrado no conhecimento direto da situação, procurando inteirar-se por si mesmo quanto à vossa honestidade. De fato, essa ideia é o recurso mais viável que nos resta. Além do mais, confio no mestre, que não nos abandonará em provas tão rudes. Hoje mesmo faremos nossos aprestos de viagem e irás à cidade providenciar, não só quanto aos animais que nos devam conduzir até Naim, como também quanto à partida de um dos teus familiares conosco, de modo a seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, mas igualmente bem acompanhadas contra os dissabores de qualquer eventualidade. Não te preocupes com despesas, porque estou provida dos necessários recursos financeiros.
Assim foi feito. Na véspera da partida, Lívia chamou o servo que então desempenhava as funções de mordomo da casa, esclarecendo-o nestes termos: Máximos, motivos imperiosos me levam amanhã a Samaria da Judéia, onde me demorarei alguns dias junto de minha filha. Levarei Ana em minha companhia e espero do teu esforço a mesma dedicação de sempre aos teus senhores. O interpelado fez uma reverência como quem se surpreendesse com semelhante atitude da patroa, pouco afeita aos ambientes exteriores do lar, mas entendendo que não lhe assistia o direito de analisar as suas decisões, aventou respeitoso: Senhora, espero designeis os servos que deverão acompanhar-vos. Não, Máximos, não quero as solenidades do costume nas excursões dessa natureza. Irei com pessoas amigas de Cafarnaum e pretendo viajar com muita simplicidade. Interessa-me avisar-te dos meus propósitos, tão somente pela necessidade de redobrar os serviços de vigilância na minha ausência, e considerando a possibilidade do regresso inopinado do teu amo, a quem cientificarás da minha resolução nos termos em que me estou exprimindo. E enquanto o criado se inclinava respeitoso, Lívia regressava aos aposentos, solucionando todos os problemas relativos à sua tranquilidade. No dia imediato antes da aurora, saía de Cafarnaum uma caravana humilde. Compunham-na Lívia, a filhinha, Ana e um dos seus velhos e respeitáveis familiares, que se dirigiam pela estrada que contornava o grande lago, quase em caprichoso semicírculo, acompanhando o curso das águas do Jordão a descerem sussurrantes e tranquilas para o Mar Morto. Numa breve parada em Naim, trocaram-se os animais, seguindo os viajantes o mesmo roteiro em direção do vale de Siquém, onde, à tardinha, apearam à frente da casa empedrada de Simeão, que recebeu os hóspedes chorando de alegria. O ancião de Samaria parecia tocado de uma graça divina, tal o movimento notável que desenvolvera em toda a região, não obstante a sua idade avançada, espalhando os consoladores ensinamentos do profeta de Nazaré. Entre oliveiras umbrosas e frondejantes, ergueram uma grande cruz, pesada e tosca, colocando nas suas proximidades ampla mesa rústica, em torno da qual se assentavam os crentes, em pobres bancos improvisados, para lhe ouvirem a palavra amiga e confortadora. 5 dias venturosos decorreram ali para as duas mulheres que se encontravam à vontade naquele ambiente simples. De tarde, sob as carícias da natureza livre e sadia, no seio verde da paisagem harmoniosa, reunia-se a assembleia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Simeão, que ali vivia sem a companheira que Deus já havia levado e sem os filhos que, por sua vez, já haviam constituído família em aldeias distantes, assumia a direção de todos, como patriarca venerável na sua calma senectude, relatando os fatos da vida de Jesus como se a inspiração divina o bafejasse em tais instantes, tal a profunda beleza filosófica dos comentários e das preces improvisadas com a amorosa sinceridade do seu coração. Quase todos os presentes, naquela mesma poesia simples da natureza, como se estivessem ainda bebendo as palavras do mestre junto do Gerizim, choravam de comoção e deslumbramento espiritual, tocados pela sua palavra profunda e carinhosa, magnetizados pela formosura das suas evocações saturadas de ensinamentos raros, de caridade e meiguice. Nessa época, os cristãos não possuíam os evangelhos escritos,
que somente um pouco depois apareciam no mundo grafados pelos apóstolos, razão pela qual todos os pregadores da Boa Nova colecionavam as máximas e as lições do Mestre, de próprio punho ou com a cooperação dos escribas do tempo, catalogando-se, desse modo, os ensinamentos de Jesus para o estudo necessário nas assembleias públicas das sinagogas. Simeão, que não possuía uma sinagoga, seguia, porém, o mesmo método. Com a paciência que o caracterizava, escreveu tudo o que sabia do Mestre de Nazaré, para recordá-lo nas suas reuniões humildes e despretensiosas, prontificando-se do melhor grado a registrar todas as lições novas do acervo de lembranças dos seus companheiros, ou daqueles apóstolos anônimos do cristianismo nascente, que, de passagem por sua velha aldeia, cruzavam a Palestina em todas as direções. Fazia 6 dias que as hóspedes se retemperavam naquele ambiente caricioso, quando o respeitável ancião, naquela tarde, em suas costumeiras evocações do Messias, se afigurava tocado de influências espirituais das mais excelsas. As derradeiras meias tintas do crepúsculo entornavam na paisagem um tom de esmeraldas e topázios, eterizados sob um céu azul indefinível. No seio da assembleia heterogênea, notava-se a presença de criaturas sofredoras de todos os matizes, que ao espírito de Lívia lembravam a tarde memorável de Cafarnaum, quando ouvira o Senhor pela primeira vez. Homens esfarrapados e mulheres maltrapilhas acotovelavam-se com crianças esquálidas, fitando ansiosamente o ancião que explicava comovido com a sua palavra simples e sincera. Irmãos, era de ver-se a suave resignação do Senhor no derradeiro instante. Olhar fixo no céu, como se já estivesse gozando a contemplação das beatitudes celestes no reino de nosso Pai. Vi que o Mestre perdoava caridosamente todas as injúrias. Apenas um dos seus discípulos mais queridos se conservava ao pé da cruz, amparando a sua mãe no angustioso transe. Dos seus habituais seguidores, poucos estavam presentes na hora dolorosa, certamente porque nós, os que tanto o amávamos, não podíamos externar nossos sentimentos diante da turba enfurecida, sem graves perigos para nossa segurança pessoal. Não obstante, desejaríamos todos experimentar os mesmos padecimentos. De vez em quando, um que outro, mais atrevido de seus verdugos, se aproximava do corpo chagado no martírio, dilacerando-lhe o peito com a ponta das lanças impiedosas. Uma vez por outra, o generoso ancião limpava o suor da fronte para continuar com os olhos úmidos. Notei em dado instante que Jesus desviara os olhos calmos e lúcidos do firmamento, contemplando a multidão amotinada em criminosa fúria. Alguns soldados ébrios açoitaram-no mais uma vez, sem que do seu peito opresso, na angústia da agonia, escapasse um único gemido. Seus olhos suaves e misericordiosos se espraiaram, então, do monte do sacrifício para o casario da cidade maldita. Quando o vi olhando ansiosamente, com a ternura carinhosa de um pai, para quantos o insultavam nos suplícios extremos da morte, chorei de vergonha pelas nossas impiedades e fraquezas. A massa movimentava-se, então, em altercações numerosas. Gritos ensurdecedores e impropérios revoltantes o cercavam na cruz,
onde se lhe notava o copioso suor do instante supremo. Mas o Messias, como se visualizasse profundamente os segredos dos destinos humanos, lendo no livro do futuro, fitou de novo as alturas, exclamando com infinita bondade: perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. O velho Simeão tinha a voz embargada de lágrimas ao evocar aquelas lembranças, enquanto a assembleia se comovia profundamente com a narrativa. Outros irmãos da comunidade tomaram a palavra, descansando o ancião dos seus esforços. Um deles, porém, contrariamente aos temas versados naquele dia, exclamou com surpresa para todos os circunstantes: Meus irmãos, antes de nos retirarmos, lembremos que o Messias repetia sempre aos seus discípulos a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam neste mundo o rebanho das ovelhas. Simeão ouviu a advertência e pôs-se em atitude de profunda meditação, de olhos fitos na grande cruz que se elevava a poucos metros do seu banco humilde. Ao cabo de alguns minutos de espontânea concentração, tinha os olhos transbordando de lágrimas, fixos no madeiro tosco, como se no seu topo vagasse alguma visão desconhecida de quantos o observavam. Depois, encerrando as preleções da tarde, falou comovido: Filhos, não é sem justo motivo que o nosso irmão se refere hoje ao ensino da vigilância e da prece. Alguma coisa que não sei definir fala-me ao coração que o instante do nosso testemunho está muito próximo. Vejo com a minha vista espiritual que a nossa cruz está hoje iluminada, anunciando, talvez, o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Meus pobres olhos se enchem de pranto, porque entre as claridades do madeiro ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos numa entonação branda e amiga, exclamando: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade, com um exemplo da tua dedicação e do teu próprio sacrifício. Ora e vigia, porque não está longe o instante ditoso de tua entrada no reino, mas preserva as ovelhas do teu aprisco das arremetidas tenebrosas dos lobos famulentos da impiedade, soltos na terra ao longo de todos os caminhos, consciente, porém, de que, se a cada um se dará segundo as próprias obras, os maus terão igualmente seu dia de lição e castigo, de conformidade com os próprios erros. O velho samaritano tinha o rosto lavado em lágrimas, mas doce serenidade irradiava do seu olhar carinhoso e compassivo, demonstrando-lhe as energias inquebrantáveis e valorosas. Foi então que, alçando as mãos emagrecidas e longas ao firmamento, onde brilhavam já as primeiras estrelas, dirigiu-se a Jesus em prece ardente. Senhor, perdoai nossas fraquezas e vacilações nas lutas da vida humana, onde os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis. Abençoai nosso esforço de cada dia e relevai as nossas faltas, se algum de nós, que aqui nos reunimos, vem à vossa presença com o coração saturado de pensamentos que não sejam os do bem e do amor que nos ensinastes. E se chegada é a hora dos sacrifícios, auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé nos dolorosos momentos do testemunho. A oração comovedora assinalou o fim da reunião, dispersando-se os assistentes que regressavam impressionados às suas choupanas humildes e pobres.
O ancião, todavia, conseguiu repousar muito pouco naquela noite, tomado de preocupação por Lívia e pela sobrinha, que o haviam cientificado das graves ocorrências que as levaram a solicitar a sua proteção. Figurava-se-lhe que apelos carinhosos do mundo invisível lhe enchiam o espírito de ansiedade indefinível e de singulares impressões, que lhe não era possível alijar do raciocínio para os necessários minutos de repouso. Contudo, enquanto ocorriam esses fatos no vale de Siquém, voltemos a Cafarnaum, onde na mesma tarde chegara o governador com grande aparato. No burburinho das festanças numerosas, organizadas pelos prepostos de Herodes Antipas, o primeiro pensamento do viajante ilustre não nos pode ser olvidado. Sulpício, porém, após palestrar longamente com o seu amigo Otávio nas proximidades da residência do senador, onde foi posto ao corrente de todos os fatos, voltou a informá-lo de que ambas as presas cobiçadas haviam fugido como aves viajoras para os bosques da Samaria. O governador surpreendeu-se com a resistência daquela mulher, tão acostumado estava ele às conquistas fáceis, admirando-lhe intimamente o nobre heroísmo e pensando que, afinal, constituía a atitude injustificável da sua parte tal obstinação no assédio, mesmo porque não lhe faltariam mulheres tentadoras e formosas, desejosas de captarem a sua estima no caminho da sua alta posição social na Palestina.